Gravação iniciada, pessoal, nessa nossa noite de quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. E o tema proposto pela espiritualidade de hoje se chama mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender, sem necessidade de muitas palavras. Ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha. Penetrar o espírito da lição. Inclinar-se com mais frequência no auxílio dos outros. Tomar a iniciativa de servir. Espiritualizar a existência. Tornar-se dócil às sugestões benfazejas dos altos. Instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas. Apontar caminhos. Fazer luz na escuridão. Estar em transe natural e constante com a verdade. Comungar com a grandeza do universo. Ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Então, pessoal, mediunidade e intuição, poderíamos aqui, juntamente com a palavra mediunidade, colocarmos a palavra ação. Porque nada mais é do que nós agirmos. Nada mais é do que nós estarmos atentos àquilo que a espiritualidade, que o universo, que o ambiente que você se encontra tem para te oferecer, agarrar essas intuições, essas percepções e colocar em prática, tá? Tá falando aqui, né, de nós tentarmos entender com um pouco mais de profundidade as lições positivas que chegam até nós, os pensamentos, tentar ir um pouco mais de encontro ao outro, sermos instrumentos do amor, sermos instrumentos de caridade, sermos instrumentos para ouvir quem está precisando, para também falar nos momentos adequados, né? Saber admoestar. Sabe o que é admoestar? Admoestar é quando você precisa chamar a atenção de alguém, mas você faz de uma forma carinhosa. Isso se chama admoestação, tá? É uma palavrinha diferente, né? O Chico Xavier usava bastante ela nas suas obras. Então é você chamar a atenção com carinho, sem aquele tom de julgamento, de crítica, né? Acolha a pessoa na sua dificuldade, no seu erro, porque aí a pessoa vai se sentir muito mais confortada e muito mais pronta para poder de repente corrigir um erro se esse erro foi apontado de uma maneira carinhosa, tá? De uma maneira de repente que você fez uma brincadeira, deixou o ambiente um pouco mais leve e não aquela coisa impositiva que a gente fica tentando o tempo todo fazer com as pessoas, principalmente com os nossos entes queridos. Geralmente quem está mais próximo de nós, que deveria ter o nosso melhor, a nossa melhor versão, acaba tendo uma versão falha, acaba tendo uma versão incompleta, acaba tendo uma versão que de repente ela vê que a gente tem para com os outros fora das nossas casas e a gente não consegue ter dentro de casa. Então, é sobre tudo isso, né? Isso tem a ver com mediunidade, porque mediunidade é essa capacidade de entender as nuances, os meandros das coisas de uma maneira um pouco mais profunda, de uma maneira um pouco mais humana, de uma maneira um pouco mais cristã. Isso é ser médium, tá? Logicamente, tem gente que vem programada, predestinada para poder atuar de uma maneira mais ostensiva quando a gente está falando de intercâmbio mundo astral com mundo físico, tá? Tem gente que vem para consolar no que compete à mediunidade, através da psicofonia, da psicografia, né? Da mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente, tá? Mas a mediunidade de 98% da população
é intuitiva, é do dia a dia, é do tete a tete. Tá? É aquele mentor, aquela mentora espiritual que tenta de todo jeito encontrar uma brecha em cada um de nós para poder trazer um pensamento, para poder trazer uma intuiçãozinha ali, tá? Para alguma coisa que precisa ser tratada, resolvida, cuidada. É no momento de sono, do descanso do nosso corpo físico, tá? No momento de desdobramento que nós somos levados para poder aprender, para poder sentir determinadas coisas que na nossa casca grosseira física a gente não consegue, tá? Muito em razão da nossa impossibilidade de manter conexão com os altos. A gente fica numa bolha de pensamentos deletéreis, de pensamentos inferiores, que a gente cria um bloqueio, uma casca literalmente, tá? E a gente não consegue dar brecha e possibilidade para a espiritualidade amiga trabalhar conosco. Então, quando a gente adentra uma casa espiritual, uma igreja, um templo budista, quando a gente está no momento de reunião como essa dessa noite de quarta-feira, é onde eles vão encontrando brechas e através das intuições, eles se utilizam então dessa mediunidade, dessa capacidade de intercomunicação para poder atuar nas nossas vidas. Então, aproveitemos, né? Estamos eternamente gratos por vocês estarem conosco aqui, não só vocês encarnados, mas os irmãos desencarnados também, que participam dos estudos e trocando essas experiências, essas energias, tá? Aproveitemos, porque como a gente já comentou, e não foi uma nem duas, diversas vezes, existe uma onda que é contra a nossa evolução, tá? De irmãos trevosos que querem nos manter na obscuridade moral, intelectual e intuitiva para o que é bom, para o que é belo, para o que é cristão, para o que é superior. Então, aproveitemos, né? Graças ao bom Deus a gente está tendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E não é só o irmão Gilberto e o irmão Leandro que estão aqui, o irmão Fábio, né, nas aulinhas dele também, que estamos nos predispondo para estar fazendo. Existe uma equipe espiritual por trás, atuando, trabalhando na casa, no aparelhinho eletrônico de cada um aqui, para poder chegar a tudo isso e a gente ter este banquete energético juntos, né? Esse alimento espiritual. Enquanto eu estou aqui falando, o irmão Gilberto pode também corroborar isso com a gente. A gente entra de um jeito e conforme a gente vai falando, a gente vai percebendo a mudança de vibração. Né? A gente vai percebendo uma elevação da nossa vibração enquanto a gente está aqui trabalhando, e quando a gente sai aqui da nossa reunião, isso perdura, né? Geralmente, quando eu acordo de quinta-feira, eu perco hora no serviço, porque o celular desperta e eu aperto sonequinha lá e quando eu vejo, passou. Por quê? Porque foi uma noite tão gostosa que a espiritualidade aproveita tanto dessas brechas positivas que a gente abre para poder trabalhar conosco, que a gente acaba tendo noites mais tranquilas de sono. Então, assim, isso é real, tá? Não é balela, tá? Isso é real. Então, nosso muito obrigado. Mediunidade é isso, né? A mediunidade, nos 98% das vezes, é essa troca que a gente tem com o outro lado, no sentido de intuições, de energias, de vibrações, de verbalizar as coisas. Né? A gente está aqui conversando com vocês, não é 100% que é meu que está saindo. Né? Um percentual do que eu estou falando, do que o irmão Gilberto fala, nos momentos das orações. Tá? Isso tudo é trazido. Né? Isso tudo é trazido, é trabalhado dentro de nós num processo anímico, tá? Porque tem uma parte que é nossa no processo e depois a gente entrega. Tá? Somos uma fábrica de processamento. Sabe aquela coisa do suco de caixinha, tá? Chega a frutinha lá na fábrica, ela é trabalhada e depois ela sai processada, né? Tem ali uma parte que é da fábrica, os
produtos químicos que são adicionados, os conservantes, e chega o suquinho bonitinho para você tomar de canudinho em casa, tá? É, então, assim, existe todo um processo para que a informação chegue. Então é isso. Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho, meu amigo? Eu vou pegar algumas coisas das suas falas, mas nós temos que, quem já teve a oportunidade de prestar atenção nisso que o Leandro falou, quanto às energias, que no dia de quarta-feira, né, a gente acaba dormindo mais tranquilo, mais leve, mais suave, e acaba tendo também um sono mais reparador, vamos dizer assim, né, Leandro? Sim. E isso, se vocês conseguem ter essa percepção, deem um pouquinho mais de importância a isso e valorizem. E tentem equilibrar e tentem trazer a sua realidade para algo próximo, para algo que nós estamos vibrando nessas energias que nós estamos trabalhando. Porque isso fará com que cada um de vocês se mudem, né, automaticamente, conforme os exercícios vai mudando. Uma outra coisa legal que o Leandro falou sobre a mediunidade e as intuições, todos nós temos essas intuições, todos nós somos médiums, mais outros menos, como o Leandro pôs, né? Ele falou. E as intuições a todos nós é dado, é trazido, porque todos nós temos a oportunidade, todos nós somos filhos do Pai, nós somos filhos do Altíssimo, então nós temos as intuições. Para aquele que tem o coração voltado ao alto, aquele que tem o coração voltado ao Cristo, que está no intuito da prática do bem e do amor ao próximo, da caridade, essas intuições, elas acabam sendo um pouco corriqueiras. E não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje quando se trata em auxílio a alguém, ao próximo. De alguma maneira, aquela intuição que foi me trazida neste momento para levar ao irmão Leandro, ela não foi à toa. Algum momento, algum motivo teve. Então, a gente vai tentar, juntamente com o processo anímico, traduzir essa mensagem, né, a maneira com que esse irmão consiga entender, né? E, claro que em alguns momentos, agora veio a intuição, eu não vou falar para o Leandro agora, mas assim que puder, eu falo. Eu falarei com ele, trarei a informação para ele, porque isso daí pode ser muito importante para ele. Pode ser alguma coisa valiosíssima para ele, que para nós não tem muito significado, mas para quem está precisando dessa mensagem, desse contexto, ele é muito importante. Tem um preço inimaginável. Então, nós tenhamos que dar importância sim a isso, dar atenção a essas intuições quando chegam. E estar proposto, o Leandro falou também, estar proposto também a estar aberto a essas intuições. Porque a correria do dia a dia nos tira assim, de órbita, nos tira aquela correria insana do dia a dia, nos tira da conectividade com os altos, mas é importante nós, em alguns momentos, puxarmos a estarmos juntamente com Deus, juntamente com o nosso Pai, juntamente com os nossos protetores espirituais, para que nós possamos fazer do nosso dia um pouquinho melhor. Ele foi, e também, se for o caso, do nosso semelhante também. Leandro? Perfeito, irmão. Reflexões feitas, eu acho que mediunidade é, na essência, é isso, né? É a gente entender o que o universo, o que a espiritualidade quer de cada um de nós e colocar a mão na massa, né? Trabalhar no bem é você estar em perfeita sintonia, né? Com as suas capacidades mediúnicas extremamente alinhadas, afinadas com propósitos divinos, propósitos superiores, tá? Então, você quer saber se você está sendo um médium de verdade? É só você ver se você está dentro de uma seara
do bem, de trabalho, no bem, né? Amando, respeitando as criaturas. Isso é você estar sendo médium, certo? E agora, pessoal, adentrando na nossa segunda parte dos nossos estudos, estamos tratando do capítulo 10, né, da ocupação dos espíritos, das ocupações e missões dos espíritos, certo? Na questão 570. Eu vou começar aqui então. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que queira falar, fique à vontade, levante a mãozinha, tá bom? A gente para, conversa um pouquinho. Como a gente sempre fala, ninguém aqui é dono da verdade, tá? Pode ser que os nossos pontos de vista sejam diferentes de algum ponto de vista que vocês tenham. De repente, a forma que a gente pensa, que a gente refletiu sobre determinada questão, alguém tenha algo para complementar relacionado a ela. Então, estamos aqui para somar, pessoal. A ideia é sempre somar, multiplicar e nunca dividir e nunca subtrair aquilo que a gente traz para vocês, tá bom? Dividir sim no sentido de conhecimento, mas sempre amplificando e nunca subtraindo, certo? Então, 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar, né? Ou seja, sempre que o espírito desencarnado vai fazer alguma coisa, né? Ele percebe aquilo que ele está designado a fazer, né? Ele sempre entende a missão que ele tem para cumprir. Olha só a resposta. Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, pessoal, tá muito ligado, né? E tudo que a gente conversa aqui relacionado à vida do espírito, às suas ocupações, aos seus desejos que lá no plano astral, né, ao seu livre-arbítrio, está muito ligado com o seu nível de entendimento, de compreensão, de evolução de si, das coisas, tá? Porque tem muitos irmãos que simplesmente não participam do seu processo evolutivo quando a gente fala, por exemplo, de estar ou não desencarnado. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma coisa dentro do espiritualismo que a gente chama de, por exemplo, né, uma das reencarnação compulsória. Tá? O que significa reencarnação compulsória? Nada mais é do que o espírito não ter o direito de escolher qual vai ser o seu novo projeto reencarnatório e a espiritualidade que faz todo o processo sem a participação ativa de escolha do aspirante a reencarnante, tá? Então, ele não participa, ele não vai escolher nada. Quem vai escolher por ele o que vai acontecer com ele na sua nova vida são as equipes espirituais responsáveis pelos processos reencarnatórios, tá? Então, olha só que interessante, né? Tem gente que não consegue escolher por si só. Isso a gente vê na Terra, pessoal. Tem gente que a gente percebe que não tem poder de escolha da sua vida nenhuma, que só escolhe coisas erradas, que não faz nada positivo nem para si nem para ninguém. Então, assim, isso perdura, né? Isso continua na espiritualidade. Se você pega um espírito que só toma decisão errada, que só se envolve com gente errada, que só pratica coisas erradas aqui na Terra, né? Que livre-arbítrio ele vai ter para poder escolher se ele vai reencarnar ou não numa família X, Y ou Z, se ele vai ter que passar por prova A, B ou C? Não, ele não tem competência para fazer isso, ele não tem capacidade para fazer isso. Então, equipes espirituais cuidam desses irmãos, dessas irmãs, certo? Então, como está dizendo aqui, muitos são instrumentos cegos dos desígnios de Deus, tá? Não estão participando de nada. Outros, porém, sabem muito bem com o que estão atuando, tá? Então,
enquanto tem gente que vai sentar junto e vai fazer um projeto junto de vida nova aqui na Terra, outros não vão ter essa possibilidade, certo? Irmão Gilberto? Não, Leandro. Você deu uma pincelada muito boa aí no contexto, aí, Leandro. 571, gostaria de fazer? Bora lá. Apenas os espíritos elevados cumprem missões? A importância da missão está sempre em concordância com a capacidade e a elevação do espírito. O mensageiro que entrega uma correspondência também cumpre uma missão, embora não seja a mesma que a do general. Hum. Ou seja, todos nós, ah, espíritos encarnados, os encarnados, principalmente os encarnados, né? Nós estamos falando dos encarnados. Nós temos as nossas missões, cada um na qual que necessita estar passando, né? No caso, como ele deu o exemplo aqui, o estafeta, o mensageiro, que ele tem a missão de levar a correspondência até a casa do Leandro, ele não vai ter a mesma função de que o proprietário de uma fábrica de macarrão. Então, porque cada um tem uma missão, cada um tem o seu cuidado. Um é responsável por levar a mensagem, o outro é responsável pela fabricação da alimentação da nossa cidade. Então, nós temos que se atentar a isso daí, certo? Que cada um tem o seu papel na Terra. Nós não somos iguais. Cada um de nós temos um papel, nós temos um trabalho a ser cumprido no planeta Terra. Leandro? Perfeito. É o que a gente falou. Tem muito a ver com até a resposta que fala, né, com o nível de elevação do espírito, né? Vamos para a próxima então, pessoal. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Né? Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Né? Então, muitos espíritos vão pedir por determinadas missões, por determinadas atividades que eles vão desempenhar. Alguns vão ser aceitos, outros não. Principalmente quando a gente fala de missões de caráter protetivo, no sentido da pessoa, né, do espírito desencarnado se tornar um protetor ou protetora de alguém que está encarnado, tá? Pode ser que tenha uma pessoa muito querida que está encarnado ou que vai reencarnar, tá bom? E precisa-se de um mentor ou mentora espiritual para poder participar do processo reencarnatório, do processo de crescimento, de evolução desse espírito, para ver se ele vai conseguir ou não cumprir com esse seu planejamento. Então, vamos supor que venham dois espíritos muito afinizados com esse irmão ou essa irmã que está reencarnando. Mas a espiritualidade entende assim: não, um só é o suficiente. Senão, se eu colocar dois para ficar cuidando do fulano, né, vocês vão, não vai ter o que fazer. Vocês vão, né, ter que ficar ali brigando por ver quem que vai cuidar ou deixar de cuidar. A não ser que seja um espírito que tenha uma missão muito importante, muito relevante aqui na Terra, no sentido de estar ajudando muita gente ou está desenvolvendo determinada área, né, aqui na Terra, seja cultural, seja social, seja econômica, seja um cientista, um médico, seja lá quem for, né? E aí demanda um trabalhinho um pouco maior, né? Uma coisa é você pegar um segurança de uma pessoa, né, X, e outra coisa é você ter um segurança, né, uma equipe de seguranças que vão cuidar de um presidente da República. Tá? O nível de complexidade de cuidado com essa pessoa vai mudando conforme ela vai tendo ali um grau de relevância em determinado contexto que ela se encontre, tá bom?
Você viu que a gente deu aqui, por exemplo, um exemplo de um artista e deu um exemplo de um presidente, tá? Então, para um artista é uma forma X de lidar, um presidente ou uma figura pública é diferente, né? De um contexto político, tem uma forma Y de você cuidar, de você lidar. E espiritualmente falando é a mesma coisa, tá? Imaginem, por exemplo, um Chico Xavier, né? Fala-se muito de Emmanuel, mas imaginem um dia de trabalho que o Chico fazia, por exemplo, das cartas consoladoras, que ele atendia 100, 200 pessoas numa noite, lá no centro que ele trabalhava. Então, imaginem a estrutura espiritual, energética que se faz necessária num dia de trabalho numa casa espírita, né? O irmão André, os irmãos da ponta da mesa, os próprios médiuns que vai na casa, né? Será que de repente só tem um protetor? Vira e mexe quando a gente está num trabalho mediúnico, o irmão que está na ponta da mesa fala assim, ó, junto do seu protetor que deu passagem, tem mais um ou dois amigos ali, irmãos protetores, que estão participando e ajudando. Então percebam que existe um nível estrutural organizado demais para que as coisas funcionem, tá? Então, assim, vai depender muito do nível de relevância, das atividades do espírito, do que ele está envolvido ou não, para que a gente possa ou não dizer se vai ser necessário ou não um ou mais espíritos participando em caráter missionário de um planejamento reencarnatório, por exemplo. Certo? Irmão Gilberto? Acho que o irmão Gilberto deve estar ocupado. Damos então continuidade aqui. 5, Desculpa, Leandro, 7. eu acabei mudando, desligando meu microfone aqui. Ah, tá. Se não Mas tiver pode dar nada, a gente continuidade. pode ir para Não, não, pode dar 572A, continuidade. então. Então Vamos vamos lá. lá. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentar assim muitos candidatos, né? Mas nem sempre todos são aceitos. É o que a gente falou aqui agora, tá? Pode aparecer muitos candidatos para determinada missão, mas nem todo mundo vai poder estar ali participando desse processo, certo? 573, irmão Gilberto? Vamos lá. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Consiste em instruir os homens, ajudá-los a progredir, aperfeiçoar suas intuições, utilizando-se para essa finalidade do seu trabalho e do auxílio material. Apesar de serem gerais, as missões variam de importância. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito evolui pela encarnação, ele concorre dessa forma para a realização da vontade de Deus. Todos têm uma, todos têm sua missão na Terra e cada um pode ser útil de alguma forma. É conjunto instituição é um conjunto de regras e normas responsáveis pelo bom andamento das necessidades gerais de uma cidade, de um estado ou de um país. Aqui ele pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Ele fala aqui que quer ajudar a progredir e aperfeiçoar as instituições, né, utilizando para si uma finalidade do seu trabalho e do auxílio material. Ou seja, cada um de nós temos um papel fundamental, como eu disse, né, fundamental na nossa jornada terrena, né? Cada um de nós vai passar em uma posição política, social, econômica no planeta Terra, em que nós teremos os nossos papéis de destaque. Nós teremos determinadas obrigações a serem cumpridas. Eu, no meu caso, na minha profissão, eu sou salva-vidas, né? Então, sou bombeiro. Então, eu tenho essa responsabilidade hoje de estar auxiliando os necessitados em salvar vidas, cuidando dos bens materiais dessas pessoas,
mantendo a ordem pública. Então, hoje, esse papel, ele é o que me diz respeito. É o papel do Gilberto na presente encarnação, nesse presente é, momento de tempo no planeta Terra. Então, o Leandro, ele tem o seu papel também, né? Que hoje, além eu de bombeiro, estou também juntamente com o Leandro como instrutores, como disseminadores da doutrina espírita, né? Dividindo um pouquinho do que a gente sabe juntamente com vocês, né? Então, cada um de nós tem os seus papéis de relevância dentro da sociedade. Leandro? Perfeito, irmão. E é importante a gente salientar aqui, né? Por exemplo, a questão 573 falou especificamente da missão dos espíritos encarnados, né? Conversamos bastante um pouquinho em questões anteriores das missões dos espíritos desencarnados, tá? Então, dos dois lados, pessoal, nós vamos ter missões, né? A nossa missão aqui encarnado no que compete ao nosso planejamento reencarnatório, tá? Qual que é a nossa principal função? É a gente se desenvolver enquanto espíritos imortais, tá? Então a gente está aqui para aprender valores, a gente está aqui para poder se livrar dos sentimentos inferiores que nós trazemos conosco há milênios, tá? Egoísmo, inveja, preguiça, indiferença, tá? Entre muitos e muitos outros, tá? Uh, e esse é o cerne, né? Esse é o foco da nossa encarnação, tá? É a gente se livrar do que é ruim e trazer para perto de nós aquilo que é bom, aquilo que é sublime, aquilo que nos preenche de verdade, ok? Fora isso, o que nós temos para nos auxiliar nesse processo? A gente tem que ter um ganha-pão. Então a gente vem com uma proposta de profissão. De repente a gente muda isso no decorrer do processo, tá? Até determinado ponto da nossa encarnação, a gente vai estar alinhado com um conjunto X de características, depois a gente vai para um conjunto Y de características, a gente muda de profissões, a gente muda de empregos, a gente começa com uma família materna, paterna, e depois a gente sai dessa família, cria a nossa própria família. Então, muita coisa acontece, tá? Muitos papéis são desempenhados. E é importante a gente entender que isso acontece dos dois lados da vida, tá bom? Para nós, enquanto planejamento reencarnatório, do lado de lá, enquanto missão que é dada aos espíritos para poder auxiliar-nos no processo reencarnatório. E muitos não vão vir aqui auxiliar ninguém. Muitos vão acabar ficando um pouco mais lá na espiritualidade, ajudando por lá também. Por quê? Porque se faz necessária uma manutenção do complexo espiritual, tá? Das colônias, das cidades astrais, tá? A gente não fala que tudo é feito com a força do pensamento, tá? Tudo bem, força do pensamento, mas para manter tudo isso funcionando, haja força de pensamento, né, pessoal? Né? Então, se faz necessária manutenção das cidades astrais e tudo isso que a gente está falando aqui agora. Então, muita gente fica por lá um pouco mais de tempo para poder ajudar nesse processo. Muitos irmãos não vão estar ajudando ninguém aqui na Terra, eles vão fazer a sua jornada em paralelo lá nos mundos menos densos, mais etéreos, mais sutis, mais astrais propriamente dito, certo? Vamos lá. 574. Alguém gostaria de falar, pessoal? Alguém gostaria de compartilhar um pouquinho aquilo que está ouvindo, aquilo que está aprendendo, aquilo que está, de repente, buscando no fundo do seu ser, que estava ali escondidinho e agora veio à tona e fala, nossa, que bacana, né? Eu sempre pensei isso, mas eu nunca tive a oportunidade de refletir sobre isso, né? É a oportunidade que nós temos, tá? Então fiquem à vontade, pessoal. Nos chame aí também, tá bom? Assim vocês também
me ajudam aqui com a minha garganta, né? Deixa eu respirar um pouquinho a garganta aqui. Muito bem. Garganta, você não vai ter paz por enquanto não. Vamos lá. 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Olha só. Qual a missão das criaturas que não estão servindo para nada? Tipo, mais ou menos assim. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes, muitas vezes já neste mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, pessoal, né? Não tem missão nenhuma. Parece que tem gente que a missão delas é perturbar a gente, né? Parece que tem gente que tem por missão causar o caos, aonde quer que ela passe. Quando você pega, por exemplo, pessoas que causam desordem na sociedade, pessoas que não estão somando, vamos assim dizer, parece que elas vieram missionárias do caos, literalmente falando. Mas, como está dizendo aqui na resposta, são seres que merecem a nossa caridade no sentido de compaixão, no sentido de entender que elas ainda não perceberam o amor, que elas não perceberam que estar conectadas com o bem lhes farão bem, lhes farão modificar toda a sua estrutura moral, espiritual e até mesmo física. Porque a gente sabe que os nossos pensamentos, a nossa energia do espiritual afeta no corpo físico, né? Então, ainda não chegaram no nível de compreender todo esse processo, mas um dia chegarão, assim como nós outros, né? Passamos pelos nossos perrengues espirituais lá no passado, ainda trazemos muitos desses perrengues para essa existência, mas estamos num processo de evolução, de amadurecimento, de entendimento das coisas, de perceber que, de repente, aquilo que eu pensei ou aquilo que eu fiz lá no passado não foi legal. E eu entendo que hoje, sendo diferente, de uma maneira mais positiva, eu estou ganhando muito mais nesse processo. Então, para muitos, ainda não chegou esse momento, mas ele há de chegar, certo? Irmão Gilberto? Leandro, um dia há de chegar, mas esse momento de aborrecimento e de desgosto que eles passam nessa vida, em meio a nós que estamos lutando, que nós estamos batalhando, pode ser também uma condição que dê uma sacudida também neles, né? E veja, se eu estou tão desgostoso, o Leandro está tão feliz, está tão alegre, está tão despojado, está tão para frente, está tão sorridente, por que que eu não posso ser igual a ele? Então, às vezes, no finalmente da existência dele, ele pode abaixar a guarda, pode deixar o egoísmo, a, o orgulho ou a vaidade de lado e aceitar de deixar de ser inútil e passar a buscar algo melhor para eles. Então, eles podem ser inúteis, mas de alguma maneira ou de outra, há o momento deles estarem passando, mas também há aquele momento, como você disse, né? Onde nós temos que ter a compaixão com eles. Então, mesmo sendo inúteis, eles podem ser uma boa escola para nós, onde a gente tem que ter a paciência, nós temos que ter a compreensão, a compaixão para com esses irmãos e nós ajudarmos ele de uma maneira ou de outra. Exatamente. É interessante, né, como que nada se perde na Nada por criação, acaso. né? Nada se Exato. perde. Eu gosto de brincar que Deus, ele é o maior reciclador do universo, porque ele pega ali a criatura mais complicada que tem e ele consegue fazer com que ela nos ensine alguma coisa, né? E através dos nossos exemplos, pessoal,
até mesmo o ser mais complicado, ele vai aprender alguma coisinha. Talvez ele não coloque em prática nessa existência aquilo, mas vai permear os seus pensamentos, as suas reflexões, tá? Porque é energia, né? As nossas ações geram energia e essas energias elas são sentidas por todo mundo, tá? Desde o mais bonzinho até o mais difícil. Então, às vezes a gente fica naquela ânsia, né, naquela preocupação de fazer com que a, as pessoas que estão à nossa volta entendam, nos entendam a nossa jornada, entendam a nossa caminhada, né? A gente pensa assim, nossa, poxa vida, eu participo de quarta-feira dos estudos, eu vou na casa, eu aplico o passe, eu trabalho na mesa, eu ajudo na entrega de cesta básica, eu faço tanta coisa e as pessoas que estão à minha volta, que eu queria que percebessem isso, parece que elas não percebem que quanto está me fazendo bem tudo isso. Eu queria que elas também estivessem participando desse processo todo. Mas não tem como a gente abrir a mente das pessoas e jogar luz dentro da mente delas, tá? Isso tem que ser um processo natural, tem que vir de cada um. Essa percepção do outro, das mudanças e melhora do outro, cabe a cada um de nós. Não tem como. Eu sei que gera frustração isso, né? Às vezes nós temos pessoas tão é, queridas em volta de nós e a gente queria que elas pensassem, agissem e sentissem as coisas de repente da maneira que a gente sente, mas não dá, sabe, pessoal? Não é assim que funciona, porque cada um está no seu tempo de maturidade espiritual. Eu sempre brinco, né, que cada um é criado num momento diferente. Então cada um está num momento de evolução diferenciado, tá? Não tem como, né? Eu acho tão bonito, por exemplo, quando um casal ou uma família, né, esposo, esposa, filhos, conseguem ir juntos numa igreja ou num centro espírita ou seja lá onde for para poder orar, para poder pedir a Deus, né? E ao passo que muitos irmãos e irmãs não conseguem ter esse privilégio. Às vezes dentro de casa é um que está tentando fazer alguma coisa diferente, enquanto todo o resto não está muito preocupado com nada. Sabe aquele peixinho nadando contra a maré? Né? Então, às vezes a gente se sente um pouco peixe nadando contra a maré, é um efeito Piracema que a gente brinca, né? É você nadando contra a correnteza ali, mas a gente vence, pessoal, a gente vence. E como eu sempre digo, e guardem bem isso para vocês, a evolução moral e espiritual e a gente vencer ou não a batalha é de cada um, tá? Ai, nossa, o meu marido não participa comigo. Ai, a minha esposa é complicada, não participa. Gente, cada um na tua luta, tá? Se não der nessa vida, paciência, tá? Ai, mas nossa, eu vou estar num nível de evolução diferente. Será que eu vou ter a possibilidade de permanecer com esse espírito lá na espiritualidade ou em novas encarnações? Não sabemos. Não sabemos, tá? Sabe aquela coisa assim que geralmente casais falam, né? Ah, eu quero estar com você a minha vida toda, né? Ah, quando você morrer você vai ficar comigo? Não tem como dizer isso, tá? Não tem como, porque pode ser que os caminhos não se cruzem mais justamente pela incompatibilidade de momentos de evolução de cada um, tá? São algumas duras realidades espirituais que a gente acaba não pensando muito no nosso dia a dia, mas elas estão por aí, certo, pessoal? Irmão Gilberto? Não, Léo. Podemos dar continuidade. Perfeito. Então agora 574. É isso? É isso. Quer fazer pra gente encerrar, meu caro? Vamos lá. Se os espíritos podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes trariam nenhum proveito?
Entre os espíritos existem também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixou agir assim porque mais tarde compreenderão, através do próprio sofrimento, os inconvenientes dessa inutilidade. Eles serão os primeiros a solicitar uma oportunidade para recuperar o tempo perdido. Pode ocorrer também que tenham escolhido uma vida mais útil. Entretanto, uma vez encarnados, recuam diante da execução da tarefa e se deixam influenciar por espíritos que os incentivam a permanecer na ociosidade. Um pouco nós já falamos já na questão anterior, que nós fomos um pouquinho além, né, Leandro? Sim. Mas há aqueles irmãos que acabam, né, não tendo uma determinação muito frequente, muito frenética ou muito assídua em sua melhora moral, em sua reputação, em busca de algo melhor para você. E às vezes o estar ali no meio ou do meio para baixo na busca de suas melhoras, eles acabam sendo influenciados por aqueles irmãos que o Leandro, no começo dos trabalhos, disse que eles não querem a nossa ascensão. Se eles não querem a nossa ascensão, querem que fiquem do lado deles para que eles possam usufruir das nossas energias. Ou, quanto mais do lado deles, melhor. Para eles, é claro, não para a evolução. Então, o que acontece? Eles vão de tudo para que esses espíritos não evoluam, fazendo ameaças ou até mesmo contando aquelas histórias tristes para que não procurem, né? Para que não busquem. Ah, mas por que você quer ir buscar? Isso daí é muita dor de cabeça, você tem que ficar batalhando muito, você tem que fazendo isso, tem que fazendo aquilo. É muito trabalho. Mas todo trabalho tem que ser suado para valer a pena. Porque se não for suado, não tem muito valor. E a gente não dá importância. Então é necessário a gente batalhar, é necessário a gente buscar, a gente correr atrás, para que a gente possa alcançar algo melhor para nós, claro. Leandro? Perfeito, irmão. Perfeito. É interessante como que a natureza, ela automaticamente já busca sempre a ascensão das criaturas, né? Por exemplo, se você pegar um bebê, a hora que ele começa a ficar com o corpinho durinho e começa a sentar e depois ele começa a engatinhar e chega um determinado momento que ele vai começar a andar assim, naturalmente, tá? Lógico, tem ali o incentivo dos pais, mas o bebê não vai chegar para você e vai falar assim: "Ah, não, eu não quero engatinhar". Ou "Ah, eu não quero aprender a andar". Simplesmente ele vai fazer, tá? Então, quando a gente fala da natureza, ela já tem toda uma programaçãozinha feita para que as coisas funcionem. O problema é quando entra o espírito na jogada e a gente começa a utilizar do livre-arbítrio não somente de uma maneira instintiva, como até no reino animal, mas adentrando ao reino hominal, aí começa a dar todos esses problemas. Mas até determinado ponto, ainda assim, Deus ele é muito amoroso e caridoso conosco, que ele nos deixa pelo menos o processo natural do corpo físico agir de uma maneira natural, né? Então, assim, você aprende a andar não porque você quer, porque a natureza quer que você ande, tá? Então, entre outros fatores. É interessantíssimo isso, né? Então, muitos vão escolher não fazer nada, muitos vão escolher evoluir, tá? Muitos vão achar que fizeram muito e por ter feito muito agora merecem descansar, né? É um efeito aposentadoria lá no plano espiritual.
Então, nossa, eu na última missão que eu tive, né, eu fui protetor de fulano. E nossa, me deu tanto trabalho aquela pessoa. Nossa, não, agora eu preciso ficar uns 50 anos sem participar de missão nenhuma. Quando a gente começa a entender cada vez mais que o trabalho no bem é o caminho que a gente precisa para cada um de nós, a gente tem que estar se movimentando para que as energias fluam e para que a gente cresça cada vez mais, a gente entende que não dá para ficar parado. A espiritualidade nos mostra, através das obras literárias, que chega a determinado momento de evolução que a gente não dorme mais, que o espírito não precisa mais descansar, né? Então, olha só que bacana. Então a gente não vai precisar mais ir no banheiro, a gente não vai precisar mais dormir. Talvez ali a gente vai fechar os olhos durante um tempinho, que nem cavalo, vai dormir em pé. E aí você vai dormir ali 10, 15 minutos e já vai estar com a bateria recarregada, sabe? Esses carregadores ultra rápidos que a gente tem hoje, que você coloca 20 minutinhos, dá 100% de carga na bateria do celular. É tipo isso, tá? Os nossos aparelhos, eles vão se modernizando. O nosso espírito vai se modernizando, o nosso complexo espiritual vai evoluindo. E com isso também a forma de recarregar as nossas energias. É muito interessante, tá? Esses comparativos que a gente tem com a evolução tecnológica aqui na Terra, em comparação com o que a gente tem na espiritualidade, como as coisas funcionam lá nos planos astrais superiores. Então é muito interessante. Bom, é isso. Deixa eu fazer a minha marcaçãozinha aqui. Alguém gostaria de falar, pessoal? Aproveitem. Semana que vem é dia 30, né? Sim, senhor. 30/7. Muito bem. Vamos ser sinceros, pessoal. Em que momentos da nossa semana a gente para conversar, para refletir um pouco sobre o que é a vida do espírito, se não nesses nossos encontros de quarta-feira? Vocês conseguem encontrar pessoas para conversar sobre essas coisas? É muito difícil, né? É difícil a gente achar um doido igual a gente para poder bater um papo bacana, assim, um papo cabeça, como a gente diz, relacionado à espiritualidade, né? A gente conversa muito sobre receita de cozinha, sobre o morango do amor, que está todo mundo falando agora, né? Então, as modas do momento, né, que acontecem. Não foi na festa, mas tá por dentro, né? Tá vendo? Ó? Eu não consigo fugir, Betinha. Eu tô no meio Tô aqui. vendo, não foi na festa, mas tá por Não dentro, fui na né? festa, mas tô por dentro. A minha patroa fez morango do amor aqui em casa, ó, pra experimentar. Estragou 2 bandejas de morango, mas saiu alguma coisa aqui. Olha, se ela me ouve, ainda bem que ela não assiste os meus estudos aqui. Bom, pessoal, então brincadeiras à parte, ah, a gente não consegue encontrar momentos para conversar sobre espiritualidade. E isso é muito triste, tá? É muito triste, porque a gente precisaria ter mais momentos como esse de descontração, de dar risada e ao mesmo tempo aprender de uma maneira saudável sobre o que nós somos. Tudo isso que a gente está falando aqui somos nós, tá? Qual que é a diferença? A gente está num estado vibracional diferente. A gente está numa dimensão densa, conversando. Só é o que nos diferencia lá do mundo espiritual, né? Vai chegar um momento que vão inverter-se os papéis. De repente, aquele ou aquela que é o meu protetor ou protetora nessa existência vai ser o meu tutelado em outra oportunidade. Será que eu vou estar preparado para isso? Será que eu juntei bagagem moral, espiritual, intelectual, de conhecimentos o suficiente para ter essa oportunidade de ajudar? Poxa vida, hoje eu tenho uma pessoa que está cuidando de mim. O mínimo que eu posso fazer é tentar cuidar dela numa próxima oportunidade. Já pararam para pensar nisso? É isso que eu estou falando.
são oportunidades de refletirmos sobre o nosso verdadeiro eu, desse conjunto de informações, de coisas relacionadas à espiritualidade. Então é isso, né? Alguém gostaria de falar um pouquinho? Ó, Todos. tô arriscando participar do grupo também da segunda-feira, hein? Então, eu já tô tendo oportunidade de aprender mais algumas coisinhas extra também. Lá não é propriamente do espírito, mas é coisa da luz, das energias, mas então tá dando para juntar várias coisinhas também. Legal, muito, muito bom, Beth, muito bom. Esse nosso grupo de vibrações de segunda-feira é muito importante porque, primeiro, que logo no começo da semana você vai estar sintonizando com energias benéficas, tá? E isso te garante uma bagagem protetiva para o resto da semana, tá? Então você já cria ali uma fortificação energética para poder passar bem o restante da sua semana. De repente, algum desafio, algum contratempo que nós venhamos a ter no decorrer dessa semana, eles vão ser trabalhados de uma maneira mais equilibrada, mais serena, muito por conta dessa nossa vibração que a gente faz. Tá? Então é muito importante. É um trabalho ímpar esse que o Fabinho está fazendo. Tá? Ele inclusive está fixando lá no grupo os materiais, os slides que ele montou relacionados às técnicas de meditação, de técnicas de concentração, tá bom? Então vamos aproveitar, tá? Vamos aproveitar tudo isso. Tem muita coisa acontecendo, né? O planeta está mudando, muitas informações chegando. A gente tem que estar pronto, preparado para tudo isso, né? Não dá para ficar só atrás do moranguinho do amor, gente. Tem que ir atrás do resto também. Certo? Então é isso. Irmão Gilberto, poderia fazer o nosso encerramento de hoje, meu caro? Sim, sim. Só complementando, pessoal, sobre quem está participando do grupo de segunda-feira, sobre as vibrações. Eu até comecei a falar na quinta-feira, na segunda-feira, quem estava presente lá percebeu que o meu vídeo derrubou lá, foi por causa da bateria que acabou. Mas é de suma importância fazer esses exercícios. E isso daí é uma pincelada, pessoal, para cada um de vocês. Também serve para mim, claro, porque a correria nos tira desse foco e a gente tem que buscar um momentinho do nosso, pelo menos do nosso dia, para a gente fazer esse exercício. Não somente na segunda-feira, mas que a gente consiga praticar. Quem está fazendo na segunda-feira consiga ter a experienciação de colocar todos os dias da semana. Vocês vão ver o tamanho da melhora que vocês vão ter. Vocês vão ver aonde é que vocês vão conseguir alcançar as energias de vocês. O equilíbrio emocional de cada um de vocês vai ser tamanho que vai ser sensacional. Vocês vão ver uma melhora significativa em poucas semanas. Vocês vão ver isso. Quem conseguir praticar. Não quem fazer só segunda-feira não vai conseguir. Mas quem conseguir fazer todos os dias da semana, ou a grande maioria dos dias da semana, vocês vão ver a melhora significativa. E vocês vão ver que, por onde vocês andarem, vocês vão ver as lamentações, as lamúrias, os degrados que tem do dia a dia, e vocês vão estar naquela serenos, tranquilos. Isso vale a pena. Vocês não sabem o tamanho de energias que nós, né, vibramos e mexemos, tanto na segunda-feira como na terça-feira, quem trabalha na casa, quem vai à casa, também na quarta-feira nossa aqui e nos outros dias dos trabalhos. Vocês não sabem o tamanho da quantidade de energia que é movimentada. Então, aproveitem esses exercícios, façam com afinco, determinação, que vocês vão ver esse resultado em breve. Tá bom? Aproveitem a oportunidade. E para o nosso encerramento,
Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e, para darmos encerramento aos nossos estudos, nós possamos fazer a prece da nossa irmã Maria. Cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, damos por encerrados os estudos dessa noite. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês por estar participando, por estar se dedicando e por estar trazendo também um pouquinho da experiência de vocês aí, a Beth aqui comentou sobre a aula de segunda-feira aí. E tenha uma maravilhosa término de quarta-feira e um término de semana para vocês aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado, gente. Boa semana para todo mundo, viu? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.